O setor que mais apanhou com a pandemia na bolsa pode estar voltando com força. Será que é hora de você investir nas empresas de turismo? Fizemos um raio-x da CVC, seu balanço e suas perspectivas. Será que as ações da CVC subirão com um esperado boom turístico? É o que você verá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, está começando mais um Cafeína, Sammy Boy. É, exatamente, meu caro Doni. Muito bom o seu bordão, hein? Se tem um setor que merece... Não pagar royalty, não. Que merece nossa atenção é o setor de turismo, porque os caras tomaram porrada e sofreram muito com a pandemia, certo? É verdade. Com as restrições de mobilidade, cancelamento de viagem, fechamento de fronteira. Bom, com tudo isso e muito mais, as empresas ligadas ao setor turismo foram castigadas para valer. A questão é que esse segmento foi o primeiro a ser impactado e deve ser o último a retomar totalmente as suas atividades a plenos vapores, a plenos pulmões. Para se ter uma ideia, no ano passado, entre janeiro e outubro, o setor de turismo perdeu 900 milhões de turistas internacionais, segundo dados da OMT, que é a Organização Mundial de Turismo. Esse impacto se traduz na perda de 935 bilhões de dólares em receitas. Aqui no Brasil, o setor registrou uma queda de 55,6 bilhões de reais na comparação com 2019. E quem mais apanhou foi o setor aéreo. Perdeu pouco mais da metade do seu faturamento anual. Também foram eliminados 110 mil postos de trabalho, dos quais 87 mil estavam em hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas, segundo a FEComércio São Paulo. Pois é, nos primeiros 6 meses de 2021, o turismo nacional registrou uma queda de 3% e uma diminuição de 1 bilhão e 900 milhões de reais no faturamento. O mês de junho, porém, teve uma alta de mais de 47% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Ainda assim, foi 26% menor do que o registrado antes da pandemia, lá em 2019. Isso deixa claro também como a gente tem que parar, ou pelo menos nesse momento não faz sentido, comparar o atual com o pré-pandemia. Então, de qualquer forma, há uma expectativa, né, com a redução das restrições e o avanço da vacinação, que o setor vá retomando ao que era antes, né? A gente já vê um aquecimento novamente. Para se ter uma ideia, mais de 100 países já estão com suas fronteiras abertas para nós, os brazucas. Claro, quando a gente fala fronteiras abertas, não significa que você entra lá e faz o que quer. Tem regras e restrições, de leves a moderadas. É, exatamente. Infelizmente, mas tem. Enfim, alguns países têm restrições como quarentena ou testes de PCR, outros pedem comprovante de vacinação completa ou pelo menos uma das doses, outros ainda falam se você pegou o Covid e tomou uma dose já pode entrar, enfim. Essas são regras que acabam sendo definidas de acordo com cada nação e ainda podem mudar do dia para a noite. E geralmente tem revisão. Então, cada país revisa as regras de X em X tempo. Então, talvez agora esteja uma regra em determinado país, mas você vê daqui a 10 dias o programa já mudou. Pode ter mudado. Porém, Doni, muito se fala de como será a retomada e como as empresas do setor estão se preparando para isso. O fato é que existe uma demanda reprimida e que está sedenta para viajar. Tem muitas pessoas, inclusive, que já estão acostumadas a viajar anualmente e com a pandemia tiveram aí que rever seus hábitos. Verdade. Com isso pode ter sobrado um dinheiro no orçamento que está só esperando o cenário se firmar para ir. O desejo do turista, né, é enorme, então muitos falam em boom turístico ainda para este ano, frase inclusive que apontou o secretário estadual de turismo aqui do estado de São Paulo. O boom do turismo. Bom, sendo assim, existe uma necessidade de empresas do setor se prepararem para dar conta da demanda quando ela de fato despontar. E de olho nisso, a gente trouxe uma empresa para analisar que é líder do segmento mais afetado pela pandemia. A gente está falando da CVC Brasil, negociada na Bolsa com o código CVCB3. Apesar dela amargar queda nas receitas, a companhia de viagens espera sair dessa crise numa posição mais dominante
do que tinha quando entrou. Capitalizada, já que em junho a empresa teve um aumento de capital privado no montante de 480 milhões de reais, se aproveitou para expandir sua atuação por meio de aquisições e ajustar a parte operacional justamente na retomada do turismo. A empresa, inclusive, tem perspectivas de que a melhora do ambiente de viagens já se reflita no balanço do terceiro trimestre. É aguardado pela empresa uma explosão do turismo local na temporada de fim de ano, que passa por aviões lotados, hotéis com máxima ocupação e um alto índice de imunização. Mas para as viagens internacionais, que em 2019 representavam pouco menos da metade da receita líquida de intermediação da CVC, a expectativa é de uma retomada só no meio do ano que vem, 2022. Seja pelas fronteiras que ainda não estão totalmente abertas, pelas companhias aéreas sem rotas para o Brasil, seja pelo dólar, euro, libra, moedas que estão com a cotação bastante elevada para o nosso poder de compra local, para o nosso real. No seu balanço do segundo trimestre, ainda sofrendo os impactos de restrições para o controle da pandemia, a CVC registrou 1,4 milhão de passageiros embarcados, metade mais ou menos do período registrado em 2019, o mesmo período, mas há 2 anos. De 115,5 milhões de reais, ficou 30% abaixo da registrada no primeiro trimestre do ano. O resultado foi penalizado pelo mercado, com as ações da empresa fechando em queda de mais de 8% no dia da divulgação. A questão é que o balanço também foi afetado pelos pedidos de reembolsos acumulados desde o segundo trimestre de 2020. Então foram receitas que não puderam ser efetivadas e ainda tiveram que ser devolvidas. Desde o início da pandemia, que a companhia vem oferecendo formas para remarcar as reservas que foram adiadas. Concessão de crédito para o uso de abatimento em compra futura, ou então até devolvendo o dinheiro dos clientes mesmo. Mas, pelo que a empresa está indicando, nos próximos trimestres essas devoluções devem ser expressivamente menores, o que para ela vai ter um impacto positivo a médio prazo. E vale destacar ainda que no trimestre a CVC aumentou sua receita em operações na Argentina, onde adquiriu as fatias restantes na Biblos e Avantrip, uma holding de serviços de viagens. Com isso, a CVC, que já detinha 60% dessas empresas, passou a ter 100%, toda a empresa. E apesar da nova aquisição, que também inclui a empresa brasileira de aluguel de casas de temporada VHC, o objetivo da CVC é focar nas operações já existentes e integrar novas tecnologias. Para o consumidor, a CVC vem desenvolvendo aplicativos com conteúdos turísticos e plataformas de vendas à distância. A ideia é entender as preferências do seu cliente, como praia ou campo, para poder oferecer um serviço mais customizado, mais personalizado. Imagina você está lá fazendo buscas na internet e a CVC te sugere descontos em passeios que vão exatamente na veia, naquilo que você estava querendo, naquilo que estava procurando. É muito provável que você tenha uma propensão maior a aderir a esse tipo de oferta. É uma aposta mais que necessária, afinal, a empresa é conhecida por suas lojas físicas, em shoppings ou em ruas, e transformar parte da sua operação em digital demonstra uma boa adaptação, assim como muitos concorrentes, players que sobreviveram à pandemia fizeram. Aliás, quem não se transformou em digital perdeu muito mercado ou até morreu na praia. No caso da CVC, a empresa ainda enxerga na loja física uma peça-chave para o negócio. Veja você, muitas pessoas continuam usando a venda física porque tem o consultor que monta viagem, coloca mais produtos, as margens de venda normalmente são melhores também. A questão agora é o quanto a CVC vai surfar nas operações físicas e digitais daqui para frente. Segundo o analista da Levante, Enrico Cozzolino, para o investidor que está analisando se vale ou não a pena entrar nas ações da CVC e assim ter ganhos quando de fato o turismo deslanchar com a pandemia já apaziguada, deve ser analisado o número de reservas de viagens. Esse foi o ponto de destaque no resultado da empresa. O número de reservas subiu 728% em relação ao mesmo período de 2020 e 21% em relação ao trimestre anterior. E esses resultados, segundo o analista, superaram as projeções do mercado. Por mais que a curto prazo essas reservas não se transformem mesmo em uma receita concreta, é um ponto a se olhar com bons olhos. Claro que se nenhuma variante mais forte aparecer e não aumentar o número de internações, por exemplo. Então,
Segundo o analista, o investidor precisa começar a prestar atenção no número das reservas. E esse é um primeiro indicativo de que o pior pode estar passando. Mas isso não significa que a situação da CVC esteja fácil. Uma coisa é expectativa, a outra é a realidade. Um ponto a ser observado é que, com a inflação levando o poder de compra de muitos, principalmente da classe média e classe média baixa, parte do público da CVC tem dúvidas sobre quanto poderá honrar com uma parcela, principalmente comprando pacotes de viagens. Mesmo quando o turismo for de fato retomado, esse é um problema, pelo menos uma dúvida, uma incerteza. Outro ponto que pesa contra a empresa é a sua dívida, que permaneceu praticamente inalterada em relação ao primeiro trimestre de 2021. Olhando para a valorização dos papéis CVC B3 no ano, a gente vê que eles começaram 2021 lá na casa dos R$19, atingiram a máxima no final de junho, depois deram uma recuadinha em agosto, mas no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, as ações valorizaram mais de 8%. Vemos que o preço da ação da CVC ainda está descontado em relação aos níveis pré-pandemia, o que pode justificar a valorização, segundo o especialista da Eleven. No início de 2020, quando a Covid-19 ainda não tinha dado as caras, pelo menos aqui no Brasil, os papéis da operadora estavam na casa dos R$40. Preço 50% maior em relação ao negociado no começo do mês de setembro. Diante de um cenário mais otimista, aí é possível que entre 2022 e 2023 a CVC retome os níveis de lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação que ela apresentava no período pré-pandemia. Então, para você que é acionista ou pensa em ser, principalmente no longo prazo, vale prestar atenção nisso aí. Talvez seja interessante investir na companhia. Você já tinha pensado em investir na CVC? Chegou a perder dinheiro no período mais drástico? Eu já tive CVC, já perdi dinheiro com a CVC, já tive Gol, já tive Azul, perdi dinheiro com as duas também. Foi bem aquele período inicial em que elas mergulharam para valer e demoraram muito para se recuperar. Vamos ver se agora vai, né? Dá a sua opinião, conta aí se você tem uma experiência parecida com as companhias aéreas e com as companhias de turismo, em particular a CVC. E aproveita também para se inscrever no nosso canal, hein? Vamos agora para o Giro de Notícias. E o Facebook anunciou que vai investir $50 milhões numa parceria para construir o chamado metaverso, um mundo digital em que as pessoas podem usar diferentes tipos de dispositivos para se mover e se comunicar num ambiente virtual. A rede de Mark Zuckerberg tem investido forte em realidade virtual, o que inclui acessórios como óculos e pulseiras tecnológicas com realidade aumentada. Por acusações de censura, o Ministério da Defesa da Lituânia recomendou que a população não compre e até jogue fora celulares de marcas chinesas, como a Xiaomi. Um relatório do órgão de segurança digital do governo aponta que os aparelhos tinham funções de detecção e censura de termos como Tibete livre, movimento pela democracia e vida longa à independência de Taiwan. A Xiaomi negou o caso. A Pfizer disse que iniciou os ensaios clínicos de fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a Covid-19 em pessoas já expostas ao vírus. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos que participarão dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid-19 ou assim que souberem que foram expostos ao vírus. Esse foi o Cafeína, a gente se encontra no próximo programa, Sammy Boy. Ah, sem dúvida, e também na programação do Invest News. Valeu, tchau.